trouxe a sua Bíblia, vamos abrir juntos a nossa Bíblia lá no livro de 1 Timóteo. 1 Timóteo, capítulo de número 2, nós vamos conhecer aqui um pouquinho sobre a vontade de Deus, o plano de Deus para nós e para nossa casa. Amém? Irmãos, a Bíblia revela a vontade e o querer de Deus. E olha que coisa maravilhosa que está escrito aqui em 1 Timóteo, capítulo de número 2. Enquanto você vai achando, abrindo a sua Bíblia, anotando, o que está falando aqui, irmãos? Está falando que o nosso papel, o nosso dever é orar sem cessar, orar intercedendo, orar apresentando a nossa casa, nossa família diante de Deus, mas não só aqueles que nós amamos, que nós conhecemos, mas a palavra de Deus diz: orem por todos. Até aqueles que estão em eminência, né? Ora pelo prefeito, ora lá pelos deputados, ora lá pelos vereadores, né? Ora lá pelos políticos. Irmã Dani tem que orar por eles. Reclamar é fácil, irmãos. Jogar pedra, botar o pessoal na berlinda, achar que faria melhor, que faria diferente é fácil, irmãos. O nosso papel como cristão é orar por todos, amém? Orar por todos. E orando por todo mundo, olha o que Deus fala, que é a vontade dele para nós, para nossa casa, mas também para todos os homens. Versículo 3 fala assim, ó: porque isto é bom interceder, né? Isto é bom e é agradável diante de Deus. Quem é Deus? O nosso, o que, irmãos? Salvador. Amém? Então, Deus é o nosso Senhor. Deus é o nosso Salvador. Antes de nós conhecermos a Jesus, como é que nós estávamos? Irmã Dani, eu estava perdida. Irmã Dani estava extraviado. Irmã Dani estava mais por fora do que tripa de linguiça. Não é assim, irmãos? A gente estava perdido sem Jesus, sem rumo, sem salvação. Estávamos nas trevas. Mas nós conhecemos o amor de Deus através de quem? Através de Jesus, que se fez homem, que habitou entre os homens, que fez o bem, que curou, que perdoou, que restaurou a vida dos homens. E diz assim no versículo 4, o que Deus espera? O que Deus quer para a humanidade? Que quer que todos os homens, sem exceção nenhuma. Irmã Dani, eu sou a favor do Lula. Deus quer a salvação para o Lula. Irmã, eu gosto mesmo é do Bolsonaro. Irmãos, Deus quer a salvação do Bolsonaro. Irmã, nem Lula, nem Bolsonaro. Irmã, Dani, esses políticos. Irmãos, Deus quer que todos se salvem. Essa é a vontade de Deus. Para o melhor ser humano de todos, ele precisa de Jesus para ser salvo. E o pior ser humano de todos, ele precisa o quê? Ser salvo. O nosso Deus, irmãos, não tem prazer na morte do ímpio. O nosso Deus, irmãos, não tem prazer que ninguém pereça, que ninguém se perca. Cada ser humano foi um ser humano sonhado, planejado por Deus. Deus criou, irmãos, todos nós. As pessoas que escolhem coisas ruins, as pessoas que trilham, irmãos, caminhos maus. Mas a vontade de Deus é que nesse caminho o homem conheça o Salvador. Que nesse caminho o homem conheça a quem, irmãos? A Cristo. E quando nós conhecemos a Cristo, a nossa vida, ela é transformada. Amém?
Então você hoje, quarta-feira, você veio aqui para lutar, você veio aqui para orar, você veio aqui para clamar a Deus. Deus, tem misericórdia da minha família, alcança, quebranta o coração, tira, Deus, do lixo, tira das drogas, tira dos vícios, tira da prostituição, tira da marginalidade. Mas você não está orando, irmãos, por eles só porque você ama eles, só porque você quer que eles sejam salvos. Você está orando porque Deus quer isso da sua família. Amém? Diga a Deus, Ele quer a salvação da minha família. Amém? Então diz aqui, ó, que quer que todos os homens, sem exceção, se salvem e venham ao conhecimento do que? Da verdade, da palavra. Jesus é a verdade. Jesus, ele é o verbo, ele é a palavra. E no versículo 5 diz, porque há um só Deus e um só que faz o meio de campo, né? Entre Deus e os homens. Quem é que faz o meio de campo? Quem é que leva os homens até a presença de Deus, irmãos? Quem? Jesus. Amém? Então, para o homem ser salvo, ele precisa de Jesus. Irmã Dani, eu quero a salvação para minha casa. Irmã, eu quero a salvação para minha família. Irmã, o que eu preciso fazer? Consulta a verdade. Consulta, irmãos, o manual da vida, que é a Bíblia Sagrada. Consulta Jesus. Leva Jesus Cristo, irmãos, para dentro da tua casa. Jesus não é um clube social. Jesus não é uma religião. Jesus, irmãos, não é um vir na igreja. Mas Jesus, ele é uma pessoa. Jesus, ele é o nosso Salvador. Jesus, ele é o nosso mediador. E ele não quer no final do culto, irmãos, ficar aqui na igreja, não. Ele quer ir para dentro da nossa casa. Amém? Ele quer ir para dentro da nossa casa. Ele quer, assim como o nosso coração, primeiramente foi alcançado. Ele quer alcançar o coração de um por um dos nossos familiares. Não, irmã Dani, aquele ali é mais fácil. Aquele outro já, irmã Dani, misericórdia, aquele é mais difícil. Não importa A ou B, não importa os frutos, não importa a situação de vida. Jesus, ele é Salvador. E ele é especialista, irmãos, em fazer milagre. Ele é especialista, irmãos, o quê? Em transformar completamente as vidas. Mas nós temos que entender que nós precisamos dele. Que nós não estamos sozinhos nessa missão. Amém? Não estamos sozinhos. Irmã Dani, eu tô lá. Eu vou ganhar a minha casa para Jesus. Irmã Dani, eu vou lá. Eu vou evangelizar. Irmã, eu vou lá. Eu vou convidar. Eles vão vir na igreja. Mas é só você? Não. Você vai com Jesus. Você vai colocar Jesus na frente. Você vai aprender de Jesus, com Jesus, e ele vai te dar as armas certas. Ele vai te dar as ferramentas certas para alcançar cada coração lá da tua família. Guarda aquilo que Jesus disse, né, em João 15. João 15, 5, Jesus disse, sem mim nada podereis fazer. Tem como nós levarmos a salvação sem o Salvador? Tem como nós levarmos a salvação sem o Salvador? Tem como nós trazermos a nossa família até Deus sem o caminho que é Jesus? Sem a verdade que liberta que é Jesus? Então nós precisamos, irmãos, desesperadamente dessa comunhão com Jesus Cristo. Ele está muito mais interessado que a nossa família seja salva do que nós mesmos. E olha que nós queremos, sim ou não? Irmã, o maior desejo do meu coração é ver meus filhos servindo a Deus. Quem tem esse desejo? Irmã Dani, o maior desejo da minha alma é ver toda a minha família, toda a minha descendência na presença de Deus, servindo e adorando a Deus. Nós temos prazer nisso, irmãos. Mas muito mais do que nós queremos. Você tem que entender
Isso é plano de Deus. Isso é sonho de Deus. Essa é a vontade de Deus. E eu vou servir a esse propósito. Eu vou ser usado como um instrumento de Jesus na minha casa, para que ele possa alcançar cada vida e cada coração. E falando da nossa casa, aquela casa que tem o coração que é mais duro, aquela casa que tem o coração que parece assim, ó, irmã, Deus já está fazendo a obra, em algumas coisas eu estou vendo assim uma aceitação, quebrantamento, mas olha o que a palavra de Deus fala aqui, irmãos, que eu acho tão lindo isso. Atos, vamos voltar atrás um pouquinho, Atos, capítulo de número 10. Atos, capítulo de número 10, irmãos, aqui Pedro, ele está pregando. E qual é o tema da mensagem de Pedro? Qual é o tema? Jesus. Amém? E ele pregando, ele anunciando o caminho da salvação aos homens. Olha o que Pedro, pelo Espírito Santo, ele fala, irmãos. E nós temos que colocar isso no nosso coração. Atos, capítulo de número 10, livro de Atos, capítulo de número 10, versículo, irmãos, aqui de número, Atos 10, versículo de número 34, diz assim, ó, e abrindo Pedro a boca, disse, reconheço por verdade. O que é verdade? Que Deus não faz acepção de pessoas. Amém? Olha que coisa linda, irmãos. Deus não faz acepção de pessoas. Aquela pessoa é rica, Deus quer ela. Aquela pessoa é pobre, miserável, Deus quer ela. Irmã, aquela pessoa, olha, trabalha com o lado das trevas, com ocultismo. Deus quer aquela pessoa. Amém, irmãos? Não importa onde a pessoa se encontra. Não importa. A pessoa pode estar na cadeia. A pessoa pode estar, irmãos, lá no presídio. Pode ter cometido um crime, um delito muito grave, muito sério. Mas se aquela pessoa abrir o coração, pedir perdão, irmãos, e aceitar Jesus Cristo como Senhor e Salvador, o que Deus quer fazer com aquela pessoa, irmãos? Deus quer salvar. Olha que coisa maravilhosa. Jesus preso na cruz. Ele merecia aquela cruz? Aquela cruz era de Jesus ou era nossa? Era nossa. Jesus estava sendo condenado, sendo inocente. Mas do lado dele, irmãos, a Bíblia diz que havia 2 ladrões. Havia ou não havia? Um condenava, um blasfemava, um não via, não reconhecia Jesus como Salvador. Mas o outro, naquela situação de julgamento, de delito que ele havia cometido, ele entende que Jesus Cristo é o Salvador. E o que Jesus fala para ele? O céu não é para ti. É isso que Jesus fala para ele, irmãos? É isso? Não. Ele cumpriu a condenação dele. Ele foi morto, ele pagou o quê? O preço da sentença dele. Ele foi morto. Mas Jesus disse, ainda hoje, você estará comigo. Aonde, irmãos? No paraíso. Naquele momento, aonde o Filho de Deus estava representando os nossos pecados, aonde o dia negou a sua luz, a Bíblia diz que houve trevas, no céu houve alegria. Por que no céu houve alegria, irmãos? Porque um pecador se arrependeu. Porque um pecador, irmãos, se entregou diante de Deus. Então, o desejo do coração do Pai é sem acepção, sem exceção nenhuma, que todas as pessoas sejam o que, irmãos?
sejam salvas. Amém? Então Pedro pregando, ele fala, eu reconheço por verdade, por certo, que Deus não faz acepção de pessoas. Versículo 35, mas que lhe é agradável aquele em qualquer nação. Olha só que coisa linda, o teme e o faz, o que é, como irmãos, justo. Então a palavra de Deus diz que aquele que teme a Deus, aquele que é justo, não importa se é homem, se é mulher, se é criança, não importa. Deus quer a salvação daquela vida. Amém? Aí diz assim, versículo 36, a palavra que ele enviou aos filhos de Israel, anunciando a paz. Por intermédio de quem? Por Jesus Cristo. E aí fala, este é o Senhor de alguns, este é o Senhor de quem, irmãos? De todos. Amém? Então o Senhor Jesus, ele quer salvar todos. Ele quer ser Senhor de todos. É branco, ele quer ser Senhor dos brancos. É negro, ele quer ser Senhor dos negros. É mulher, ele quer ser o Senhor das mulheres. É idoso, ele quer ser o Senhor dos idosos. Tem cultura, é eloquente, tem faculdade, ele quer ser Senhor dessa vida. Não tem, irmã, nem aprendeu ali, nem foi alfabetizado. Jesus quer ser Senhor daquela vida. Amém, irmãos? E aí falando sobre isso, falando sobre Jesus, que não faz acepção de pessoas, e a gente vê isso na prática, a gente olha isso nos evangelhos, né? Jesus se aproximando do leproso, Jesus se aproximando dos cegos, Jesus se aproximando, né, irmãos, dos pecadores, e ali os fariseus olhando, falando, quem é esse que se assenta com os publicanos? Quem é esse que come junto com os pecadores? Então a gente vê quem, irmãos? Um Jesus acessível, né? A gente vê um Jesus acessível a todas as pessoas, a todos os seres humanos. E eu estava meditando, estudando ali sobre João, né? João capítulo 3, João capítulo 4 e João capítulo de número 5. E a gente nota em João 3, 4 e 5, Jesus tratando com algumas pessoas de maneira particular. Como assim? Em João capítulo 3, a gente vê Jesus conversando com Nicodemos. Quem era Nicodemos? Nicodemos, irmãos, ele era alguém de influência na sinagoga. Nicodemos, ele era um mestre, olha só, ele era um mestre da lei. Representa quem? Representa a nata da sociedade, né? E representa lá o pessoal rico, representa o pessoal culto, representa o pessoal lá, né, irmãos, que tem um destaque, que tem uma posição. Mas Jesus chega para ele e conversa com ele de mestre para mestre. Olha só, Jesus é mestre, amém? Ele é a verdadeira ciência, ele é a verdadeira sabedoria, né? E ele conversa com Nicodemos de mestre para mestre e ele faz uma pergunta, Senhor, o que eu preciso fazer para herdar a vida eterna? E aí Jesus fala, necessário é nascer de novo. E aí Jesus falando necessário é nascer de novo, aquele homem que era tão culto, tão intelectual, tão entendido, sai fumacinha da cachola, né? E eu imagino ele cheio de ponto de interrogação, como assim? Como pode um homem já sendo velho entrar para a barriga da sua mãe? Isso é possível? Aí Jesus fala, não, é nascer de novo da água e do Espírito. Jesus está falando do novo nascimento, né, irmãos? É
espiritual. Mas a gente vê aquele encontro dos grandões da sociedade. O mestre diante do mestre de todos os mestres. E ali ele é alcançado por Jesus. Que coisa linda. Talvez o tipo de pessoa, imagina só se você vai pregar para um médico. Irmã, eu vou tremer na base. Imagina se você vai pregar para um doutor, para um advogado. Imagina você, aluno, pregar para o professor. Irmã, quem sou eu? Irmã, sou eu o menor da minha casa, que nem o Gideão disse, né, irmãos? Mas Jesus alcançou o coração daquele homem. E Jesus quer alcançar o coração, irmãos, do médico. Quando você vai lá consultar, Jesus pode te usar. O médico da minha avó, ele disse, olha, a oração de vocês é forte. Ele falou, irmãos. Ele falou, nós sentimos a presença de Deus na sala de cirurgia. Olha que coisa linda, irmãos. Então, Jesus alcança os médicos, através dos mais simples até mesmo. Então, isso é João capítulo 3. João capítulo 4, irmãos, vamos abrindo lá? João capítulo 4 tem aquele encontro de Jesus com a mulher samaritana. Você sabe, irmãos, que a mulher, ela não tinha vez de falar na sociedade. Sim ou não? A mulher não tinha vez de fala. E essa mulher aqui, irmãos, além dela ser mulher, ela era samaritana. E os judeus, irmãos, eles tinham uma rixa. Eles tinham uma inimizade com os samaritanos. Por que eles tinham essa inimizade com os samaritanos? Porque quando o povo regressou do exílio, eles começaram ali a meio que se misturar. Então, os samaritanos, eles eram os judeus não considerados puros. Olha só, eles eram considerados mestiços, tanto de fé, né, irmãos? De crença. Então havia aquela rixa entre eles. Olha que coisa séria. Mas a palavra de Deus diz, vamos ler aqui, João capítulo 4, falando Jesus encontrando, né, irmãos, os desprezados da sociedade, e diz assim, ó, João 4, e diz, e lhe era necessário, o que, irmãos? Passar por Samaria. Não quer dizer que era necessário por causa lá do mapa, da localidade, não. Era necessário, por quê? Porque Jesus sabia daquela mulher. E Jesus o que? Estava até mesmo premeditando o encontro para alcançar a vida daquela mulher, né? Então, se for necessário, presta atenção nisso, olha que permadane. Se for necessário Deus trocar uma rota para alcançar o nosso coração, para alcançar o coração de alguém, Deus ele faz. Sim ou não? O lugar de Deus é onde, irmãos? É no céu. Mas ele mudou a rota. Ele veio para a terra. Veio ou não veio? O que diz? Que o verbo se fez carne e habitou entre nós. Por que Deus se fez homem através de Jesus? Para alcançar o nosso coração. Para alcançar a nossa vida. Amém? Então, às vezes, Deus muda a rota para alcançar corações. E tem gente que gosta da vida toda organizada. Quem gosta da vida organizada? Irmã Dani, se uma coisa sai da rota, eu já me perco. Se alguma coisa sai da minha agenda, irmã Dani, eu já me perco. Às vezes é plano de Deus, irmãos. Às vezes um ônibus que você não pega é um livramento. Às vezes um pouco que você se adianta e tem que esperar, ou um pouco que no seu horário talvez você se atrase, irmãos. Se você é de Deus, respira fundo e confessa Romanos 8, 28. Amém?
Quem ama a Deus aqui, diga ô glória. Então você diz, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Eu amo a Deus e essa situação vai cooperar para o meu bem. Amém? Eu lembro o dia que meu avô estava voltando para casa e ele sempre fazia o mesmo trajeto, o mesmo caminho. E Deus começou a impulsionar ele para um caminho diferente. E ele foi indo pelas ruas de trás, foi costurando o bairro, andando pelas ruas de trás. Irmãos, ele está passando bem no momento que uma moça no 3º andar subiu numa cadeira na sacada para trocar a lâmpada e caiu da sacada. E a moça estava lá embaixo, irmãos, agonizando. E era um lugar que meu avô nunca passava. O pessoal estava pedindo socorro, estava chamando polícia, estava chamando ambulância. E aquela mulher consciente ainda, o meu avô chegou para ela, falou para ela de Jesus e perguntou, você quer aceitar Jesus agora? Irmãos, ele levou aquela mulher a Jesus. A gente não conhece, a gente não sabe se depois ela escapou com vida. Ou se talvez aquela foi a última chance que Deus deu para ela. Você está entendendo? Então nós temos que confiar, irmãos, nos planos de Deus. Nós temos que confiar na rota de Deus. Às vezes o homem planeja tudo. E aí Jesus vem e quebra a nossa religiosidade. Jesus nos leva por um caminho que a gente achava que não era aquele caminho. Jesus disse para os discípulos, nós vamos passar por Samaria. E eu imagino eles com aquela risca, que é Jesus, Samaria? Samaria mesmo, tem que ser por Samaria. Você está entendendo, irmãos? Então, não deixa a religiosidade limitar Jesus. Ele é muito maior do que uma igreja, do que 4 paredes, do que nós achamos, do que nós pensamos. Amém? Então Jesus disse que era necessário passar por Samaria. Versículo 5. E foi, pois, a uma cidade de Samaria, chamado Sicar, junto à herdade de Jacó, que tinha dado ao seu filho José. E estava ali a fonte, um poço, de Jacó. E Jesus, pois cansado do caminho, assentou junto à fonte. E era isto, o que? Quase a hora sexta, meio-dia, E diz assim, versículo 7. E veio uma mulher de Samaria tirar água e disse-lhe Jesus, dá-me de beber. Versículo 8, porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar o quê? Comida. Versículo 9, e disse-lhe, pois, a mulher samaritana, como sendo tu, judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? E a Bíblia explica, porque os judeus não se comunicavam. De que maneira, irmãos? Com os samaritanos, Então os judeus, eles tinham essa rixa. Os judeus, eles tinham essa bronca com os samaritanos. Mas Jesus, ele faz acepção de pessoas? Ah, mas era mulher. Mas Jesus faz acepção de pessoas? Ah, mas era uma mulher de má fama. Nós sabemos que essa mulher havia tido, 4 maridos e o que ela estava não era marido dela, irmãos? Então Jesus não faz acepção de pessoas. Não é por ser mulher, não é por ser uma pessoa de má fama, não é por ser uma pessoa lá, com que a religião não se bate. Não, Jesus é acessível a todas as pessoas. E eu acho bonito que Jesus puxa conversa com ela. Ei, tem água? Me dá de beber, me serve um pouco de água.
Talvez se fosse nós no dia de hoje, né? Será que chove? Será que chove? Jesus puxando, irmãos, conversa com aquela mulher para trazer aquela mulher. Por quê? Para mais perto, para junto dele. E eu achei interessante que a minha Bíblia faz um paralelo entre essa mulher samaritana no poço de Jacó e sobre a Rebeca. Lembra a Rebeca que o pastor pregou? Ela estava junto ao poço e o servo de Abraão, ele vem com uma missão de conseguir uma noiva para o seu filho. E ele encontra ela e ele pede o que, irmãos? Ele pede água. Abraão representa o pai. Quem é o nosso pai? É Deus. Que manda o servo, quem é o servo? O Espírito Santo. Preparar uma noiva para o seu filho. Quem é a noiva? É a igreja. Noiva de quem, irmã Dani? Noiva de Jesus. E esse casamento, né, irmãos, ele dá-se em que lugar? Diante de uma fonte de água, né? Olha que coisa linda. E aí talvez você diga assim, irmã Dani, a senhora está querendo dizer que todos nós somos a noiva de Cristo? É o que a palavra nos ensina. Irmã, mas quem sou eu para ser noiva do Salvador? Essa mulher, irmãos, ela tinha a vida sentimental dela como? Bagunçada. Sim ou não? Talvez a pior área da vida dela era a vida sentimental. Mas agora ela estava diante de um homem que não a faria sofrer. Agora ela estava diante, irmãos, do amado da alma dela, do Senhor e Salvador da vida dela. Jesus é o nosso amado. Jesus é o nosso Salvador. Irmã, mas eu não sou digno de Jesus. Irmãos, nós de nós mesmos, pelas nossas obras, nós não somos dignos de Jesus e da salvação. Mas isso vem pela graça. Amém? A graça, ela é de graça. Jesus encontra o pior dos pecadores. E se aquele pecador abre o coração para ele, tem a sua vida e o seu coração transformado. Jesus pediu para aquela mulher água e Jesus se revelou para ela como a fonte que ela precisava de salvação para a vida dela ser transformada. Olha só o que diz o versículo de número 10, né? Versículo 10. E Jesus respondeu e disse: se tu conheceras, não o poço de Jacó, não um judeu, não uma religião, mas se tu conheceras o dom de Deus, e quem é o que diz, dá-me de beber, tu lhe pediria, e ele lhe daria. Olha, aquele que pede, recebe. Tu pediria, e ele lhe daria o que, irmãos? Água viva. Olha que coisa linda. Então, quem é que nós precisamos conhecer para ter a vida transformada? Precisamos conhecer Jesus. Como é, irmã Dani, que nós vamos conhecer Jesus? Lendo a Bíblia, irmãos. É lendo a Bíblia. Eu digo, deixa Deus revelar Deus. Amém? Deixa Deus revelar Deus. E eu até falo para os irmãos, né? Se eu vou descrever aqui o pastor Moisés, eu vou dizer, o pastor é um homem um pouquinho só mais alto que eu, uns 3 dedos mais alto que eu. Ele é um alemão de olho verde. É assim, irmãos? Um formigão, irmãos, o pastor é um formigão. Ele ama doce, prefere doce do que salgado. É isso, irmãos? Eu estou falando a verdade, quem é o pastor? Irmã, é tudo contrário. É ou não é? É tudo contrário.
Então, para que ouvir o que os outros vão falar de Jesus? Ouça dele mesmo. Ouça dele mesmo. Conheça Jesus, irmãos. Não como uma religião, mas como uma pessoa. Quando nós pecamos, nós não quebramos uma regra de um livro. Quando nós pecamos, nós entristecemos o coração do nosso noivo, do nosso amado, do nosso Senhor. Você está entendendo? Nós não ferimos uma regra, mas nós ferimos uma pessoa. Olha que forte isso. Então Jesus, ele falou para aquela mulher: se você soubesse quem eu sou, o poder que eu tenho para te dar água viva, que vai saciar não a sede natural apenas, mas que vai saciar a tua alma, que vai saciar a tua carência emocional. Irmãos, aquela mulher, ela se encontrou com Jesus. Todos os argumentos, todas as religiosidades, todas as rejeições daquela mulher caíram por terra diante de Jesus. E aquela mulher saiu pregando, anunciando, falando de Jesus. E olha o que a Bíblia diz. Por causa de uma mulher que Jesus deu atenção, mudou a rota. Por causa de uma mulher que era desprezada pelos judeus, que era desprezada pelos samaritanos, mas que Jesus valorizou. E olha só, irmãos, o que diz? Pula lá para o versículo de número 39, né? Uma vida que Jesus alcançou. E diz, através dela, muitos samaritanos daquela cidade creram nele. E pela palavra da mulher que testificou, disse-me tudo quanto tenho feito. Jesus revelou para aquela mulher: olha, a vida que você está vivendo, como está a tua vida sentimental. Isso diz lá no versículo 29, né? Jesus lê ela, fala para ela tudo como está a vida dela. E aí ela vê que Jesus não é só um bom homem, não é só um profeta, mas ele é o próprio Filho de Deus. E aí o versículo de número 40 diz: e indo, pois, ter com ele os samaritanos, rogando-lhe que ficasse com eles. E ficou ali em Samaria, aonde muitos não queriam ir, ainda ficou mais 2, alcançando os inalcançados. Olha que coisa linda, irmãos. E ainda ficou ali mais 2 dias, investindo naquelas almas. Versículo 41, e muito mais creram nele, por causa da sua palavra. E diziam à mulher: já não é pelo que disseste que nós cremos, mas porque nós mesmo temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Cristo, o que? O Salvador do mundo, aquele que age sem acepção de pessoas. Amém? Não desiste da tua família. Irmã, mas aquele meu filho está fazendo coisa que até tal pessoa duvida. Não desiste, irmãos. Não desista. Deus não desistiu deles. Deus não desiste, irmãos, nem do pior. Enquanto a vida, ainda há esperança. Enquanto a vida, irmãos, Jesus quer alcançar sem acepção com a salvação, a verdadeira salvação. E aí eu falei para os irmãos de Nicodemos, o mestre da lei. Eu falei para os irmãos desta mulher samaritana, desta mulher pecadora. E eu podia falar de João capítulo 5,
Nós estamos vendo sobre a água, nós estamos vendo sobre a fonte e nós vemos sobre um paralítico. De novo, irmã Dani, o paralítico do tanque Betesda. Olha só, 3 semanas já, né, irmãos? 3 semanas. E aí aquele homem esperando algo daquelas águas, mas ele encontra Jesus, a fonte de água viva, a fonte de cura que ele precisava. E quando ele se depara com Jesus, ele recebe a palavra, aquele homem que era coxo, aquele homem que era paralítico, ele sai andando, ele sai caminhando, para mostrar mais uma vez que Jesus Cristo não faz acepção de pessoas. E para nós terminarmos agora, vamos abrir a nossa Bíblia lá em Ezequiel 47. Ezequiel 47. Então, quem é a fonte de água viva? Jesus. E por onde essa água passa? Essa água passa por todos os lugares, por todas as vidas. Amém? Sem acepção de pessoas, só crer. Como diz lá em João 7, né? Jesus se levanta no meio da festa e Jesus começa a dizer: aquele que tem sede, venha até mim e beba. Que coisa linda. A água faz acepção de pessoas, irmãos? A água faz acepção de pessoas? O pobre precisa de água, o rico também precisa de água. Sim ou não? Todo mundo precisa de água. Criança, adulto, idoso, cachorro, bichinho. Todo mundo precisa de água, né, irmãos? Olha só, esse rio, essa fonte vai passar sobre nós. O que vai acontecer? Ezequiel 47, versículo 9. Diz assim, e será que toda criatura vivente que vier por onde quer que entrarem esses 2 ribeiros viverá. Esse ribeiro vai trazer vida. E diz, e haverá muitíssimo peixe, prosperidade, né? Porque lá se chegarão estas águas. E o que, irmãos? E sararão. E viverá tudo por onde quer que entrar este ribeiro, né? Então, aonde o rio passa, traz salvação, traz vida, traz prosperidade. Traz o quê? Traz saúde. Olha aquele paralítico no tanque Betesda. Não a água de um tanque, mas a água da vida alcançou aquele homem e ele foi o quê? Restaurado da sua saúde. Então agora nós vamos orar e nós vamos beber. Nós vamos aceitar esse convite de beber das águas da vida. Quem entendeu aqui, diga amém. Vamos aplaudir a Jesus, irmãos, bem forte, com alegria.